Opa, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar como planejar detalhadamente o melhor ano de vendas do seu restaurante. É que o ano mudou, as expectativas mudam também, as expectativas se renovam e a maioria dos empresários espera um ano brilhante. Mas baseado em que eles esperam esse ano brilhante? Na maioria das vezes, em esperança que a economia do país melhore, que algum político muito bom venha trazer alguma coisa diferente que vai alavancar as vendas e talvez até salvar o seu negócio. Mas a verdade é que, se você não parar para planejar, se você não visualizar o seu objetivo, dificilmente você vai conseguir o resultado que você tanto espera. Então, na verdade, vai ser aí um feliz ano velho. E para não acontecer isso mais, eu quero que você assista até o final essa aula. Porque o que você viu aqui provavelmente você nunca viu em nenhum lugar antes. Eu considero o planejamento uma fase importantíssima para que você chegue no sucesso que você tanto espera. É como quando você chega, por exemplo, em uma cidade como Rio de Janeiro, olha lá para o Morro do Corcovado, que é tão famoso, e diz: eu vou subir esse morro. Se você nunca foi no Rio de Janeiro, ou talvez se você já foi no Rio de Janeiro, mas nunca subiu o Morro do Corcovado, provavelmente você deve ter algumas dúvidas. Quanto tempo eu vou gastar para subir esse morro? Será que eu posso subir a pé? Será que eu posso subir de carro? Será que tem outro meio de transporte? Eu devo levar água? Eu devo levar comida? Eu devo levar alguma mochila? Eu tenho que contratar um guia para me acompanhar? O planejamento funciona mais ou menos da mesma forma. Você vai visualizar o seu objetivo, você tem que sair ali de um ponto A para chegar até um ponto B, e para isso você precisa visualizar esse ponto B, para que tudo fique mais fácil e para que você consiga monitorar essa transição entre o ponto A e o ponto B. Vamos para a aula então para eu te ensinar como você vai chegar no ponto B? Então olha só, para você começar aí a planejar o seu melhor ano de vendas, o melhor ano de vendas do seu restaurante, eu vou te convidar a visitar o seu planejamento estratégico. Eu nem sei se você tem aí um planejamento estratégico. Se você não tiver, você vai construir agora. E se você já tiver, eu te convido a revisitar esse planejamento estratégico. Se você não sabe o que é um planejamento estratégico, nós vamos aqui simplificar em apenas 4 perguntas. Para nos ajudar nesse planejamento estratégico, a gente vai pensar então na matriz SWOT, que do inglês é uma sigla que significa o S de strong ou força, o W de weakness ou fraqueza, o O de opportunities ou oportunidades e o T de treatments ou ameaças. Então, as 4 perguntas que você deve saber responder. Em primeiro lugar, quais são as suas forças? O que aí no seu restaurante você faz de melhor? Aqui a gente pode citar inúmeras coisas e eu quero que você pense aí no seu negócio. Seu negócio tem, por exemplo, um estacionamento fácil. Isso pode ser uma força. O seu negócio é um bom lugar para fazer aniversários. O seu restaurante tem a melhor pizza da cidade. De repente, o seu negócio faz a entrega mais rápida da cidade. Eu quero que você escreva quais são as suas forças e principalmente, você eleja qual é a sua maior força. E aí eu quero te citar um exemplo. Por exemplo, nessa casa a gente tem como força a tradição. São mais de 40 anos de existência dessa casa na cidade. Então, aqui seria a tradição. Em cima dessas forças a gente vai traçar algumas metas, alguns objetivos para que a gente consiga vender mais, nos atendo ao que a gente tem de melhor no nosso negócio. Quais são as suas fraquezas? Por outro lado, você pode ter aí uma pizza muito boa,
mas tem uma entrega um pouco mais demorada, talvez porque ainda não tem uma mão de obra qualificada, talvez você tenha aí uma extensão muito grande na sua cidade que você cobre e acaba demorando bastante na entrega. Então você precisa conhecer quais são as suas fraquezas. Você pode ter aí uma dificuldade de estacionamento, assim como eu tenho em uma outra casa que eu lidero. Então, identifique as suas fraquezas. Eu posso colocar aqui, então, falta de estacionamento. Até para que, quando eu estiver traçando as minhas metas desse ano, eu posso, por exemplo, procurar um lote para alugar, para arrendar, para que eu possa oferecer um serviço diferenciado, um lugar para que os meus clientes possam estacionar com mais comodidade. Ou quem sabe eu posso contratar um serviço de valet na porta do meu restaurante para entregar mais comodidade para os meus clientes, tá bom? Quais são as minhas oportunidades? As minhas não, as suas oportunidades para esse ano. E a gente tem muitas oportunidades, porque eu acredito verdadeiramente que o mercado vai crescer muito esse ano. Então você pode ter aí como oportunidade a reforma da sua casa, construir uma segunda unidade do seu negócio, do seu restaurante. Você pode ter como oportunidade saldar as suas dívidas. Você pode ter como oportunidade aumentar o seu faturamento, de acordo com alguma meta que você venha a cumprir, tá? Então quais são suas oportunidades? Vou colocar aqui como exemplo, reformar o meu restaurante, fazer aí uma reforma, uma ampliação ou qualquer uma coisa dessa natureza. E quais são as suas ameaças? É importantíssimo que você conheça o que pode vir a atrapalhar os seus planos nesse ano. Por exemplo, a construção de um viaduto aí próximo ao seu restaurante ou na rua do seu restaurante pode ser uma ameaça. Assim como a entrada de novos concorrentes. Eu quero te dar um exemplo. Em uma das minhas casas, há 2 anos atrás, praticamente eu não tinha nenhum concorrente ao meu lado. Hoje a rua se transformou em uma rua de bares e restaurantes. Quero que você escreva então quais são as suas ameaças. Vou colocar aqui, novos entrantes. A gente trabalha o planejamento estratégico para que a gente possa ter um norte, para que a gente possa ter uma direção para traçar as nossas metas, os nossos objetivos e o que realmente a gente quer fazer nesse ano para que a gente tenha muito sucesso. Depois de fazer aí o seu planejamento estratégico, a gente precisa começar a pensar no passo a passo. O que a gente vai fazer de janeiro a dezembro? Então agora eu vou te ensinar como montar um plano de ação e como definir as tarefas para que você consiga alcançar todos os seus objetivos, tá bom? Vamos lá! Agora na etapa 2, a gente vai construir então quais são as suas metas para esse ano, tá? Então, para falar de meta, é necessário que a gente use uma metodologia muito conhecida no coach chamada SMART, tá? Meta tem que ser SMART. E o que quer dizer uma meta SMART? Também do inglês, né? O S de específico, o M de mensurável, o A de atingível, o R de relevante e o T de temporal. Então, uma meta precisa ter exatamente essas 5 características para que você possa conseguir alcançar uma meta. Vamos pensar então num exemplo aqui de uma primeira meta, que seria a reforma do seu restaurante. Então, quero reformar o meu restaurante. Então eu quero reformar o meu restaurante até o dia 31 de janeiro. Vamos entender se essa meta é SMART? Ela é específica? Sim, porque a especificidade é reformar o meu restaurante. Ela é mensurável? Sim, se o meu restaurante estiver reformado até dia 31, eu conseguir medir essa meta definida. Ela é atingível? Eu vou precisar de correr, porque o mês de janeiro já começou e
eu ainda nem comecei a contratar o pessoal. Então, ela é atingível? Eu acredito que sim. Ela é relevante? Sim. Por que essa meta é importante para mim? Porque eu acredito que reformando o meu restaurante, eu tenho a condição de ampliar o meu faturamento, eu tenho condição de oferecer novidade para os meus clientes, talvez mais espaço para os meus funcionários trabalharem e talvez possa até caber mais clientes, depende aí do seu objetivo nessa reforma. E ela é temporal? Sim, eu coloquei aqui uma data de início e uma data de fim, tá? Então a gente vai definir aqui então, ó, a data de início dessa meta seria dia 1º/1 e a data fim seria dia 31/1. Então, qual que seria a evidência? É interessante que você trace aí, sempre que traçar uma meta, você coloque uma evidência para que você possa garantir que você bateu essa meta. Então, a evidência seria uma fotografia da casa reformada. Então, você vai precisar definir agora quais são as tarefas para que você atinja essa meta que você traçou. Então, quais seriam as tarefas? Tarefa 1, contratar o arquiteto, por exemplo. Todas as tarefas precisam de data, tá? Então, a data seria até dia 10/1. Tarefa 2, contratar pessoal de obra até o dia 11/1, porque eu já tenho projeto de arquitetura. Qual é a tarefa de número 3? Comprar materiais da obra até, vou repetir aqui também a data, tá? Dia 11/1. Monitorar o andamento da obra. Isso você vai precisar fazer mais de uma vez ao longo do mês. Então, você vai colocar as datas: dia 15/1, dia 21/1, dia 25/1. Até que, enfim, você vai finalizar o cheque da obra no dia 31/1. Percebe como, quando a gente tem aqui um objetivo, tem um ponto B para a gente chegar, né? O ponto A seria o que eu tenho hoje, o meu restaurante sem a reforma. E o ponto B seria o meu restaurante reformado. Então eu tenho aqui um objetivo que é SMART, como a gente acabou de explicar. Eu tenho uma data início e uma data fim. Tenho a evidência de que para eu bater essa meta, eu preciso da foto da casa reformada e tenho todas as tarefas devidamente especificadas. Viu como fica muito mais fácil quando a gente tem um planejamento? Agora eu quero te mostrar como trabalhar com número de vendas para que você possa aumentar o seu faturamento. Primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para o passado. A gente precisa entender aí quanto você faturou nos últimos 3 anos ou talvez no último ano, tá bom? Então a gente vai trabalhar aqui agora o aumento do faturamento. Então você tem aqui, ó, o ano de 2018. É necessário que você coloque os meses: janeiro, fevereiro, março, até dezembro, e que você tenha o valor do faturamento de cada um desses meses. Em janeiro de 2018, quanto eu faturei? R$30 mil. Em fevereiro de 2018, quanto eu faturei? R$35 mil. Em março de 2018, quanto que eu faturei? R$45 mil. E assim por diante. Em 2019, quanto eu quero faturar? Vamos pensar aqui em uma coisa bem atingível, tá, pessoal? Vamos pensar em um aumento de 20% em relação ao último ano. Então eu quero faturar aqui em 2019
36 mil reais. Quero faturar aqui em fevereiro 42 mil reais. Eu tenho aqui em março 54 mil reais. É necessário então que você conheça os números que você teve no ano passado para que você possa fazer uma projeção bem realista das vendas que você vai ter esse ano. Tendo uma visão e um total aqui de quanto você quer faturar, vou botar X, tá? Você vai fazer aqui um somatório de quanto você quer fechar o ano de 2019 e essa vai ser a sua meta anual de 2019. E é necessário que você não tenha medo aqui de planejar. Um dos maiores medos do ser humano é realmente o planejamento, porque ele teme muito ter aquela frustração de não atingir o que foi projetado, tá? Então não tenha medo, coloque aqui qual é o faturamento que você quer para o ano de 2019, para que a gente consiga perseguir juntos aí esse número que você tanto deseja, tá? Depois do planejamento então anual, o que você precisa ter? Um planejamento mensal, janeiro, e o valor que você projetou, para que você possa tomar as ações que vão te levar a um aumento de 20% no seu faturamento. E quais serão as 3 principais ou as 2 principais ações? Ou quem sabe você vai ter uma super ação aí que vai te ajudar a alavancar o seu faturamento. Pode ser, por exemplo, uma mudança de cardápio. E aí a gente vai usar a mesma metodologia SMART, tá bom? Mudança de cardápio até 10/1, para que você possa aí, ó, ter mais 20 dias para que você possa faturar os 20% a mais que você tanto deseja. Então você pode colocar aqui, ó, ação 1, ação 2 e ação 3. Eu sugiro que todos os meses você liste as principais datas comerciais. As datas comerciais foram criadas para que o comércio fosse aquecido, então aproveite aí todas as datas. Em janeiro, por exemplo, a gente tem uma data importantíssima no Brasil para quem mora em São Paulo, que é o aniversário de São Paulo. A gente teve aí o Réveillon entre o dia 31 e o dia 1º, que também é uma data importantíssima para muitos restaurantes. Mas se você trabalha, por exemplo, com self-service, nenhuma dessas datas é interessante para você. Talvez seja mais interessante entender qual é o dia do bancário, qual é o dia do executivo, da secretária e assim por diante, para que você possa criar ações como essa e possa vender muito mais. É necessário também que durante o mês você monitore as suas ações de vendas para ver se você está aí conseguindo chegar ao seu objetivo de aumentar as vendas em 20% durante esse mês. E para facilitar ainda mais e para a gente já ir caminhando para o final dessa nossa aula de planejamento, eu sugiro que você também tenha um planejamento semanal. E como é que será feito esse planejamento semanal? No mês de janeiro, você vai ter a semana do dia 7/1 ao dia 13/1. Quais são as 3 tarefas importantíssimas, imprescindíveis, para que você possa chegar a esses objetivos que você traçou para o mês e para a semana? Na semana 1, eu devo então listar os itens que menos vendem no meu cardápio, por exemplo, listar os itens menos vendidos, listar os itens mais vendidos, listar os produtos que vão entrar no meu cardápio. Depois eu vou definir então a data que eu vou contratar o designer ou a empresa que vai desenvolver aí o meu cardápio para que eu chegue nesse objetivo. Bom, pessoal, eu acredito que dessa forma, visualizando um objetivo final,
criando etapas para o seu processo, etapas mensais, etapas semanais e tarefas únicas, com um objetivo, com uma importância e principalmente com uma data de execução. É uma forma com que você vai conseguir aí organizar a sua agenda e para que você não fale aquela famosa frase que o ano está voando e que você nem está vendo o tempo passando. Para que você possa ter sucesso no seu restaurante, na sua vida, depende muito mais do seu planejamento, das suas ações e de tudo que você vai construir. Eu acredito muito que essa metodologia que eu uso pessoalmente para liderar os meus restaurantes, para planejar as minhas ações, para inclusive gravar essas aulas para você e que tem funcionado tão bem, também vai funcionar muito bem para você. Espero que você tenha curtido essa aula aí e eu te vejo no topo!